O jato de água explodiu com uma força devastadora, cortando o ar do pátio como uma lança líquida. O barulho era ensurdecedor, um rugido constante que ecoava pelas paredes de concreto da escola. A pressão era tanta que poderia derrubar um homem adulto em segundos, mas Rafael Silva permaneceu de pé, imóvel como uma estátua de bronze. A água o atingiu em cheio no peito, encharcando sua camisa branca, transformando-a em uma segunda pele que revelava os músculos definidos por baixo. Seus tênis encharcaram instantaneamente, formando poças ao redor de seus pés. Gotas escorriam por seu rosto escuro, descendo pelo queixo forte e caindo no chão já molhado. Mas Rafael não se moveu. Seus olhos negros permaneceram fixos no agressor, uma calma absoluta em seu olhar, que contrastava violentamente com o caos de água ao seu redor. Marcelo Costa segurava a mangueira com as duas mãos, um sorriso largo estampado em seu rosto bronzeado. Aos 19 anos, ele era conhecido em toda a escola como o valentão que ninguém ousava desafiar. Seus músculos se contraíam sob a camiseta regata enquanto controlava a mangueira. Seus olhos verdes brilhavam de satisfação. Ao seu redor, 4 de seus amigos riam alto, alguns batendo palmas, outros gravando tudo com seus celulares. A multidão que se formara nas janelas do segundo andar gritava e assoviava, esperando ver o novato cair de joelhos, implorar por piedade, correr humilhado. Era sempre assim. Marcelo dominava, e todos se curvavam. Mas algo estava errado. As risadas começaram a morrer, uma de cada vez, como velas sendo apagadas pelo vento. Os estudantes nas janelas pararam de gritar. O sorriso de Marcelo vacilou por um instante quando Rafael deu um passo à frente, atravessando o jato de água como se fosse apenas uma chuva de verão. A expressão do rapaz encharcado não mostrava medo, raiva ou desespero. Havia apenas uma serenidade perturbadora, como se aquele fosse exatamente o lugar onde ele deveria estar, como se tudo estivesse acontecendo conforme um plano que só ele conhecia. Foi nesse momento, enquanto a água continuava martelando seu corpo sem conseguir fazê-lo recuar, que a escola inteira percebeu algo crucial. Rafael Silva não era um garoto comum. Havia algo nele, na forma como se movia, na maneira como seus olhos avaliavam cada pessoa ao seu redor, na postura que nem mesmo a força brutal da água conseguia quebrar. Marcelo sentiu pela primeira vez em anos algo que havia esquecido como era. Um arrepio subiu por sua espinha. Ele estava prestes a descobrir que havia escolhido a pessoa errada para humilhar. Mas essa história não começou ali, naquele pátio encharcado. Para entender como Rafael Silva chegou àquele momento, é preciso voltar algumas horas, para quando o dia ainda era apenas uma promessa de conflito, não uma certeza. A manhã tinha começado com o sol nascendo sobre a zona sul de São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados que contrastavam com o concreto cinza da cidade. O Colégio Santos Dumont se erguia imponente na Avenida Rebouças, um prédio de 4 andares com grades nas janelas e portões de ferro que separavam os estudantes do mundo exterior. Era uma segunda-feira, o tipo de dia em que tudo parecia possível e nada parecia especialmente ameaçador. Rafael Silva desceu do ônibus 2 quadras antes da escola. Ele preferia caminhar, usar esse tempo para observar, avaliar, preparar-se mentalmente para o que viria. Aos 18 anos, ele tinha 1,82 m de altura, ombros largos e uma postura que chamava a atenção mesmo quando tentava passar despercebido. Sua pele era escura, quase negra, seus cabelos cortados rente ao couro, cabeludo. Vestia calça jeans escura, tênis pretos simples e uma camisa branca que destacava ainda mais seu tom de pele. Carregava apenas uma mochila de lona nas costas, leve e discreta. Enquanto caminhava em direção ao portão da escola, Rafael observava tudo. A forma como os estudantes se agrupavam em pequenos círculos no pátio, a hierarquia invisível que determinava quem ficava perto da entrada principal e quem era empurrado para as laterais, os rostos que mostravam confiança e aqueles que revelavam medo. Ele havia aprendido há muito tempo que as primeiras impressões raramente eram precisas, mas sempre eram reveladoras. As
Pessoas mostravam quem eram nos primeiros 5 minutos, mesmo quando tentavam esconder. Foi quando atravessava o portão que Rafael o viu pela primeira vez. Marcelo Costa estava encostado na parede próxima à secretaria, cercado por seus amigos como um rei por seus cortesãos. Ele ria alto de algo que um dos garotos havia dito, a cabeça jogada para trás, os dentes brancos brilhando ao sol. Usava calça cargo bege e uma regata preta que mostrava seus braços musculosos. Tinha cabelo castanho claro despenteado de propósito, uma mandíbula quadrada e olhos que varriam o pátio como se tudo ali lhe pertencesse. Quando Rafael passou, Marcelo parou de rir. Seus olhos verdes fixaram-se no recém-chegado, estreitando-se ligeiramente. Houve um momento de avaliação mútua, 2 predadores se reconhecendo em território disputado. Rafael não desviou o olhar, mas também não o sustentou por muito tempo. Ele simplesmente continuou caminhando, sua passada constante e confiante, como se Marcelo fosse apenas mais um obstáculo temporário em seu caminho. Um dos amigos de Marcelo, um garoto ruivo com sardas chamado Lucas, deu um passo à frente. Rafael estava prestes a descobrir que o rapaz tinha o hábito irritante de falar sem pensar. Lucas gritou algo sobre o novato achar que era melhor que todo mundo, sobre andar como se fosse dono do lugar. Sua voz tinha aquele tom agudo de quem precisa da aprovação dos outros para se sentir importante. Rafael ouviu cada palavra, mas não respondeu. Ele continuou andando, subindo os degraus da entrada principal sem olhar para trás. Marcelo observou aquilo com interesse crescente. A maioria dos novatos ficava nervosa quando ele ou seus amigos os notavam. Eles gaguejavam, desviavam o olhar, aceleravam o passo. Esse garoto tinha simplesmente ignorado Lucas como se ele não existisse. Isso era novo. Isso era interessante. Isso era desrespeitoso. Marcelo sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que acabara de encontrar um novo projeto, um novo alvo, uma nova forma de entretenimento. No corredor do 2º andar, Rafael localizou a sala da turma de 3º ano para a qual havia sido transferido. A porta estava aberta e alguns estudantes já ocupavam suas carteiras. Ele entrou sem cerimônia, escolhendo um lugar no fundo, próximo à janela. Gostava de poder ver tanto o que acontecia dentro quanto fora da sala. Era uma questão de sempre ter rotas de escape, de nunca ficar encurralado. Velhos hábitos de quem aprendeu a ser cauteloso desde cedo. Uma garota de cabelos cacheados e óculos de aro vermelho sentou-se ao seu lado. Ela se apresentou como Juliana, falou rapidamente sobre os professores, sobre como a escola funcionava, sobre os grupos que existiam e as pessoas que era melhor evitar. Rafael agradeceu educadamente, respondendo com monossílabos quando necessário, mas não encorajando mais conversa. Juliana captou a mensagem e voltou sua atenção para o caderno, mas Rafael notou como ela continuava lançando olhares curiosos em sua direção. Foi quando o sino tocou que Marcelo entrou na sala. Ele não estava sozinho. 3 de seus amigos o acompanhavam, incluindo Lucas, o ruivo que havia gritado no pátio. Eles se moviam como uma matilha, ocupando as carteiras do meio da sala com uma confiança que beirava a arrogância. Marcelo varreu a sala com os olhos até localizá-lo. Quando seus olhares se cruzaram, Marcelo acenou com a cabeça, um gesto que poderia parecer amigável para qualquer observador casual, mas que Rafael reconheceu pelo que realmente era, uma marcação de território, um aviso, uma promessa de que aquilo estava apenas começando. O professor de matemática, um homem de meia idade chamado Sr. Carvalho, entrou apressado, os braços cheios de livros e papéis. Ele deu as boas-vindas ao novo aluno sem fazer muito alarde, pediu que Rafael se apresentasse brevemente. Rafael se levantou, disse seu nome, mencionou que vinha de outra escola na Zona Leste e voltou a sentar-se. Sua voz era grave e controlada, suas palavras escolhidas com cuidado. Ele não deu informações desnecessárias, não tentou impressionar ninguém, não se fez de vítima ou herói. Era apenas um garoto novo em uma escola nova, nada mais. Mas todos na sala sentiram que havia mais. A forma como ele se movia tinha uma economia de gestos que sugeria treinamento.
A maneira como seus olhos continuavam verificando a sala mesmo enquanto o professor falava indicava vigilância constante. E, acima de tudo, havia aquela calma. Não era a calma de alguém que não tinha nada a temer, mas a calma de alguém que já havia enfrentado seus medos e saído do outro lado transformado. Durante a aula, Marcelo passou um bilhete para Lucas. Rafael não conseguiu ler o conteúdo, mas viu a reação. Lucas riu alto, ganhando um olhar de advertência do professor, depois virou-se para olhar diretamente para Rafael. O recado estava claro. Qualquer que fosse o conteúdo daquele papel, ele era sobre o novato. O jogo havia começado, e Rafael sabia exatamente como isso terminaria. Quando a aula de matemática terminou, Rafael permaneceu sentado enquanto os outros alunos saíam em grupos barulhentos. Ele organizou seus materiais com calma, guardando o caderno e a caneta na mochila com movimentos precisos. Não havia pressa. Pressa era o que as pessoas esperavam, o que transformava alguém em presa. Rafael havia aprendido há muito tempo que o predador nunca corre. O predador caminha com propósito, observa, espera o momento certo. Juliana ainda estava ao seu lado, arrumando seus próprios pertences. Ela se virou para ele com um sorriso hesitante, os olhos castanhos cheios de preocupação mal disfarçada. Rafael percebeu que ela queria dizer algo, mas estava medindo as palavras. Finalmente, ela se decidiu. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, como se tivesse medo de que alguém pudesse ouvi-la mesmo com a sala quase vazia. Juliana falou sobre Marcelo Costa. Contou que ele estava na escola desde o primeiro ano, que vinha de uma família com dinheiro, que seu pai era dono de uma concessionária de carros importados na região. Disse que Marcelo havia reprovado uma vez, não por falta de capacidade, mas por pura rebeldia, que ele gostava de dominar, de fazer os outros se curvarem, de provar constantemente que estava no controle. Mencionou que já tinha havido problemas no passado, estudantes que haviam sido transferidos depois de confrontos com ele, pais que haviam reclamado, mas nunca conseguido nada porque a família Costa fazia doações generosas para a escola. Rafael ouviu tudo sem interromper. Quando Juliana terminou, ele simplesmente agradeceu pela informação. Ela perguntou se ele não estava preocupado, se não achava melhor tentar evitar Marcelo nos próximos dias, deixar as coisas esfriarem. Rafael respondeu que apreciava a preocupação dela, mas que não fugia de situações difíceis. Sua voz era suave, mas havia uma firmeza nela que não deixava espaço para discussão. Juliana suspirou, desejou boa sorte a ele e saiu da sala, lançando um último olhar preocupado por sobre o ombro. Rafael levantou-se e caminhou em direção à porta. O corredor do segundo andar era um rio de estudantes fluindo em direção às próximas aulas. O barulho era imenso, uma cacofonia de conversas, risadas, passos e o ranger de portas de armários sendo abertas e fechadas. Rafael integrou-se ao fluxo, mantendo seu ritmo constante, seus olhos sempre em movimento, catalogando rostos, identificando possíveis problemas antes que eles se materializassem. Foi quando estava a meio caminho do corredor que percebeu o bloqueio. Marcelo e seus amigos haviam se posicionado estrategicamente perto dos bebedouros, formando uma barreira humana que forçava os outros estudantes a desviarem. A maioria fazia isso automaticamente, alguns com irritação contida, outros com medo óbvio. Rafael viu a armadilha, reconheceu a tática. Era primitiva, mas efetiva. Era uma declaração de poder, uma forma de forçar o reconhecimento de hierarquia. Ele continuou caminhando. Não acelerou, não desviou, não mostrou qualquer sinal de que havia percebido a obstrução deliberada. Seus passos permaneceram medidos, sua expressão neutra. Quando estava a poucos metros de distância, Lucas deu um passo à frente, bloqueando completamente o caminho de Rafael. Os outros amigos de Marcelo fizeram o mesmo, formando uma linha sólida de corpos. Marcelo ficou no centro, os braços cruzados sobre o peito largo, aquele sorriso arrogante brincando em seus lábios. Rafael parou a 1 metro de distância. Não havia irritação em seu rosto, nem desafio óbvio. Ele simplesmente esperou, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se aquilo fosse apenas um inconveniente menor.
Marcelo deixou o silêncio se estender por alguns segundos, saboreando o momento, dando tempo para que outros estudantes notassem o confronto e se reunissem para assistir. Quando tinha público suficiente, ele finalmente falou. Marcelo perguntou se Rafael achava que era o dono do lugar. Sua voz era alta o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir, carregada de um tom zombeteiro que arrancou risadas nervosas de alguns espectadores. Ele disse que na escola Santos Dumont as coisas funcionavam de uma certa maneira, que havia uma ordem e que novatos precisavam aprender seu lugar antes de começarem a andar como se fossem importantes. Os amigos de Marcelo resmungaram em concordância, alguns batendo os punhos nas palmas das mãos em um gesto não muito sutil de intimidação. Rafael deixou Marcelo terminar antes de responder. Quando o fez, sua voz era calma e baixa, forçando as pessoas a se aproximarem para ouvir. Ele disse que não achava que era dono de nada, que estava apenas tentando ir para sua próxima aula e que se o corredor era território de Marcelo, talvez ele devesse se mover melhor por ele, ao invés de ficar parado no meio do caminho. Era uma resposta lógica, quase razoável, mas havia uma farpa escondida nela que Marcelo sentiu como um tapa no rosto. Os olhos verdes de Marcelo se estreitaram. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Rafael. Seus rostos estavam a poucos centímetros de distância agora. Marcelo era um pouco mais baixo, o que significava que precisava olhar ligeiramente para cima para encarar Rafael. Isso parecia irritá-lo ainda mais. Ele colocou uma mão no ombro de Rafael, não com força suficiente para machucar, mas o suficiente para enviar uma mensagem clara. Era um empurrão disfarçado de gesto amigável, uma agressão que poderia ser negada se algum professor perguntasse. Rafael não se moveu. Seu corpo absorveu o empurrão como uma rocha absorve uma onda, sem ceder nem um centímetro. Seus pés permaneceram plantados no chão, sua postura não mudou, seus olhos nunca desviaram do rosto de Marcelo. Era como se o empurrão simplesmente não tivesse acontecido, como se Marcelo não tivesse força suficiente para afetar sua estrutura. Isso gerou murmúrios na multidão que se formara ao redor. Alguns estudantes puxaram seus celulares, começando a gravar. Isso ia viralizar nas redes sociais da escola em minutos. Marcelo sentiu a humilhação queimando em suas veias. Ele havia empurrado o novato na frente de todos e o garoto não havia nem balançado. Pior ainda, não havia reagido com raiva ou medo. Havia apenas aquela calma irritante, aqueles olhos que pareciam ver através dele, que pareciam avaliar e achar falta. Marcelo decidiu escalar. Perguntou se Rafael achava que era corajoso, se achava que podia ignorá-lo, se achava que as coisas funcionavam assim no mundo real. Rafael respondeu com uma pergunta própria. Perguntou se Marcelo sabia a diferença entre coragem e ausência de medo. A multidão ficou em silêncio, esperando pela continuação. Rafael explicou que coragem era agir apesar do medo, enquanto ausência de medo era simplesmente não ter nada a temer. Disse que ele pessoalmente não tinha medo de Marcelo, o que significava que não precisava de coragem para estar ali. Era uma distinção filosófica que muitos ao redor não entenderam completamente, mas que Marcelo compreendeu perfeitamente como o insulto que era. As bochechas de Marcelo ficaram vermelhas. Lucas colocou uma mão em seu ombro, tentando acalmá-lo, mas Marcelo a sacudiu com violência. Ele cerrou os punhos, os nós dos dedos ficando brancos com a pressão. Rafael notou a mudança na postura, a forma como Marcelo transferia o peso para a perna dianteira, preparando-se para atacar. Era um gesto que Rafael reconhecia bem. Ele havia visto antes, muitas vezes, dentro e fora do ringue. Era o momento em que a raiva superava a razão, quando alguém estava prestes a fazer algo estúpido. Foi quando o sino tocou, estridente e insistente. O som quebrou a tensão como um martelo quebrando o vidro. A multidão começou a se dispersar relutantemente, estudantes sendo empurrados para suas próximas aulas pela força inevitável da rotina escolar. Professores começaram a aparecer nas portas das salas, gritando para que todos entrassem. Marcelo ficou parado por mais um momento, seus olhos ainda fixos em Rafael, sua respiração
pesada e irregular. Lucas puxou Marcelo pelo braço, insistindo que eles precisavam ir. Marcelo finalmente cedeu, mas não antes de sussurrar algo para Rafael, suas palavras carregadas de veneno. Disse que aquilo não tinha acabado, que eles teriam toda uma tarde para resolver as coisas, que o novato ia descobrir como as coisas realmente funcionavam ali. Rafael não respondeu. Ele simplesmente observou Marcelo se afastar, notando a rigidez em suas costas, a forma como seus amigos precisavam praticamente arrastá-lo. Quando o corredor finalmente esvaziou, Rafael continuou sua caminhada para a próxima aula. Seus passos eram os mesmos de antes. Seu rosto não mostrava qualquer emoção. Mas dentro dele, algo havia se acendido. Não era raiva ou medo, era reconhecimento. Marcelo Costa não ia parar. Isso ia escalar. E em algum momento daquele dia, provavelmente muito em breve, as coisas iriam passar das palavras para a ação. Rafael sabia como essas situações se desenvolviam. Ele tinha experiência demais com valentões, com pessoas que confundiam força bruta com verdadeiro poder. A diferença era que, desta vez, Marcelo havia escolhido a pessoa errada. Rafael Silva não era como os outros estudantes que haviam sido intimidados antes. Ele tinha treinamento, disciplina e, acima de tudo, controle. E quando o momento chegasse, quando Marcelo finalmente cruzasse a linha que separava ameaças vazias de ação real, Rafael estaria pronto. Porque enquanto Marcelo passava seus dias intimidando pessoas mais fracas, Rafael passava suas tardes no ginásio, aprendendo a transformar seu corpo em uma arma controlada e precisa. Marcelo ainda não sabia disso, mas logo descobriria. O intervalo do almoço chegou com o sol a pino, transformando o refeitório do Colégio Santos Dumont em um forno abafado, apesar dos ventiladores que giravam preguiçosamente no teto alto. O espaço era grande, capaz de acomodar cerca de 200 estudantes, ao mesmo tempo, com mesas de plástico azul dispostas em fileiras ordenadas e um balcão de self-service no fundo, onde as funcionárias da cozinha serviam o almoço do dia. O cheiro de arroz, feijão e bife grelhado pairava no ar, misturando-se com o barulho de talheres batendo em pratos e o murmúrio constante de dezenas de conversas simultâneas. Rafael entrou no refeitório carregando apenas uma garrafa de água. Ele havia trazido seu próprio almoço de casa, um hábito que mantinha desde criança. Preferia saber exatamente o que estava comendo, controlar sua nutrição, manter a disciplina mesmo em pequenas coisas. Escolheu uma mesa vazia no canto mais distante, perto de uma janela que dava para o pátio interno. Era uma posição estratégica, com visão clara de todas as entradas e saídas, com a parede às suas costas e espaço aberto à sua frente. Ele abriu a mochila e retirou um pote de plástico contendo peito de frango grelhado, batata doce e brócolis. Era uma refeição simples, mas nutritiva, calculada para fornecer a energia necessária para seus treinos da tarde. Rafael comeu devagar, mastigando cada pedaço completamente, saboreando não pelo prazer, mas pela consciência. Cada garfada era um ato deliberado, cada movimento controlado. Ele não olhava para o celular, não se distraía com conversas alheias. Estava presente no momento, atento ao ambiente ao seu redor, mesmo enquanto parecia completamente focado em sua refeição. Algumas mesas à sua frente, Marcelo e seus amigos ocupavam uma grande mesa retangular no centro do refeitório. Era o melhor lugar, naturalmente. Sempre era. Eles riam alto, faziam piadas, atiravam pedaços de pão uns nos outros. Lucas estava contando alguma história com gestos exagerados que faziam todos rirem. Mas Marcelo não estava rindo. Seus olhos verdes estavam fixos em Rafael, estudando-o com uma intensidade que beirava a obsessão. Aquele novato estava começando a irritá-lo de verdade. Durante toda a manhã, desde o incidente no corredor, Marcelo não conseguia parar de pensar nele. A forma como Rafael havia permanecido imóvel quando foi empurrado, a maneira como suas palavras, apesar de calmas, continham farpas afiadas que cortavam fundo, a completa ausência de medo ou respeito que deveria estar lá. Marcelo estava acostumado a reações: medo, raiva, desafio aberto, até mesmo admiração.
mais indiferença, aquela calma perturbadora. Isso era novo, e Marcelo odiava coisas novas que ele não conseguia controlar. Felipe, um dos amigos de Marcelo, um garoto magro com cabelo tingido, de loiro e um piercing no nariz, seguiu o olhar de Marcelo até Rafael. Ele fez um comentário sobre o novato comer sozinho, sobre como era estranho alguém ficar tão isolado no primeiro dia. Lucas riu, dizendo que Rafael provavelmente achava que era melhor que todo mundo, que por isso não se misturava. Marcelo não disse nada, mas continuou observando. Seus dedos tamborilavam na mesa em um ritmo irregular, sinal de que estava planejando algo. Foi então que Marcelo teve uma ideia. Ele pegou seu prato, ainda com uma porção generosa de purê de batata, e levantou-se. Seus amigos imediatamente perceberam o que ele pretendia fazer, e os sorrisos se alargaram em seus rostos. Isso seria divertido. Isso colocaria o novato em seu lugar. Felipe e Lucas o seguiram, formando uma pequena comitiva, enquanto Marcelo caminhava em direção à mesa de Rafael, com passos exageradamente despreocupados. Rafael viu a aproximação sem levantar a cabeça. Ele continuou comendo, mas sua postura mudou sutilmente. Seus ombros se tensionaram ligeiramente, seus músculos se prepararam, seu cérebro começou a calcular ângulos e distâncias. Não olhou diretamente para Marcelo, mas tinha perfeita consciência de cada passo, cada movimento. Quando Marcelo estava a poucos metros da mesa, Rafael finalmente ergueu os olhos, encontrando o olhar do outro com aquela mesma calma que tanto o irritava. Marcelo parou ao lado da mesa, o prato em uma das mãos. Ele comentou sobre Rafael estar comendo sozinho, sobre como isso devia ser triste, sobre como talvez ele devesse tentar ser mais social. Sua voz tinha aquele tom de falsa preocupação que mal escondia a zombaria subjacente. Rafael respondeu educadamente que preferia a tranquilidade, que não havia nada de errado em comer sozinho. Marcelo fingiu considerar aquilo, balançando a cabeça como se estivesse ponderando algo profundo. Foi quando aconteceu. Marcelo deu um passo à frente, aparentemente perdendo o equilíbrio, e seu prato inclinou-se perigosamente. O purê de batata deslizou do prato e caiu diretamente na manga direita da camisa branca de Rafael, uma mancha amarelada e pegajosa que se espalhou pelo tecido. As mesas próximas explodiram em risadas. Alguns estudantes apontaram, outros cobriram a boca tentando conter o riso. Lucas bateu palmas como se tivesse acabado de assistir a uma apresentação particularmente boa. Marcelo se desculpou com exagero teatral, dizendo que tinha sido um acidente, que ele era tão desastrado às vezes. Ofereceu guardanapos de papel com um sorriso que não alcançava seus olhos. Rafael olhou para a manga suja, depois para Marcelo, depois de volta para a manga. Houve um momento de silêncio tenso, onde todos esperavam pela reação. Alguns estudantes recuaram ligeiramente, antecipando um confronto. Outros se inclinaram para a frente, não querendo perder nenhum detalhe. Rafael simplesmente pegou um dos guardanapos oferecidos e começou a limpar a manga com movimentos calmos e metódicos. Não havia raiva em seu rosto, nem humilhação. Era como se aquilo fosse apenas outro pequeno inconveniente, algo que poderia ser resolvido com um pouco de sabão e água depois. Quando terminou de limpar o que podia, Rafael olhou para Marcelo e fez um comentário sobre ele dever trabalhar em seu equilíbrio. Disse que carregar um prato não deveria ser tão difícil, que talvez ele precisasse de mais coordenação motora. O refeitório ficou em silêncio. As risadas morreram abruptamente. Era uma resposta completamente inesperada. Rafael havia transformado o que deveria ser uma humilhação em uma crítica construtiva, havia tirado todo o poder do ato de Marcelo ao recusá-lo reconhecer como agressão. Era brilhante e irritante em igual medida. Felipe soltou uma risada nervosa antes de conseguir se controlar, ganhando um olhar fulminante de Marcelo. Marcelo sentou-se na cadeira em frente a Rafael sem ser convidado. Lucas e Felipe ficaram de pé atrás dele, como guardas. Marcelo perguntou se Rafael sempre comia sozinho em sua antiga escola também. Rafael respondeu que sim, quando tinha vontade. Marcelo insistiu, perguntando se Rafael não tinha amigos, se ninguém gostava dele.
Rafael colocou o garfo no prato com um clique suave e finalmente deu a Marcelo sua atenção completa. Rafael disse que preferia a paz à companhia de pessoas que desperdiçavam palavras. Disse que conversas vazias o entediavam, que barulho constante era apenas distração e que ele tinha aprendido há muito tempo a escolher cuidadosamente com quem gastava seu tempo. Era uma resposta que poderia ser interpretada de várias formas, mas Marcelo entendeu perfeitamente a mensagem. Ele estava sendo categorizado como alguém que não valia o tempo de Rafael, como barulho desnecessário, como distração indesejada. O rosto de Marcelo ficou vermelho. Suas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa. Lucas colocou uma mão em seu ombro, tentando acalmá-lo, mas Marcelo estava além da razão. Ele se inclinou sobre a mesa, invadindo o espaço de Rafael, sua voz baixa e carregada de ameaça. Disse que Rafael ia se arrepender de ser tão arrogante, que isso era só o começo, que até o final do dia o novato ia descobrir o que acontecia com pessoas que não respeitavam a ordem das coisas. Foi quando o professor Carvalho passou pela mesa, carregando sua própria bandeja de almoço. Ele percebeu a tensão imediatamente, seus olhos experientes reconhecendo os sinais de um confronto iminente. Parou ao lado da mesa e perguntou se havia algum problema. Marcelo imediatamente ajustou sua postura, seu rosto assumindo uma expressão de inocência estudada. Disse que não havia problema nenhum, que eles estavam apenas conversando, conhecendo melhor o novo colega. O professor Carvalho não pareceu convencido, mas não tinha prova de nada. Ele olhou para Rafael, que confirmou com um aceno de cabeça que estava tudo bem. O professor advertiu que não toleraria qualquer tipo de confusão em sua escola, que todos deveriam se comportar de maneira civilizada, e então seguiu para sua própria mesa. Mas antes de sair completamente do alcance de voz, ele olhou diretamente para Marcelo e disse que alguns alunos precisavam lembrar que força não era sinônimo de caráter. Marcelo levantou-se bruscamente, a cadeira raspando ruidosamente no chão. Ele apontou um dedo para Rafael e sussurrou que aquilo não tinha acabado, que o novato havia vencido aquela rodada, mas que o jogo estava apenas começando. Rafael não respondeu. Ele simplesmente voltou a comer sua refeição como se Marcelo já tivesse saído, como se ele fosse tão relevante quanto o ar. E foi essa indiferença, mais do que qualquer palavra ou ação, que finalmente fez Marcelo perder o controle de sua raiva. As aulas da tarde arrastaram-se com uma lentidão torturante. Rafael sentava-se em sua carteira, aparentemente focado nos professores e no conteúdo das aulas, mas sua atenção estava dividida. Ele conseguia sentir os olhares constantes de Marcelo queimando em suas costas, conseguia ouvir os sussurros que circulavam pela sala, conseguia perceber a tensão que se acumulava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Todo mundo sabia que algo ia acontecer. Era apenas uma questão de quando e onde. Durante a aula de história, a professora Marta, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos, presos em um coque apertado, tentava explicar algo sobre a independência do Brasil, mas ninguém estava realmente prestando atenção. Os estudantes cochichavam entre si, trocavam mensagens em seus celulares escondidos sob as carteiras, lançavam olhares furtivos entre Rafael e Marcelo, como se estivessem assistindo a um filme e esperando pelo clímax. A professora notou a distração, suspirou pesadamente e continuou sua aula com menos entusiasmo, sabendo que havia perdido a batalha pela atenção de seus alunos. Marcelo passou a aula inteira rabiscando algo em seu caderno. Lucas, sentado ao seu lado, olhava por cima de seu ombro ocasionalmente, rindo baixo de algo que via ali. Rafael não precisava ver para saber que provavelmente era algo relacionado a ele. Talvez desenhos, talvez insultos escritos, talvez planos para o que viria a seguir. Não importava. Rafael havia lidado com valentões a vida toda. Alguns eram criativos em suas intimidações, outros eram brutalmente diretos. Marcelo parecia ser do tipo que gostava de construir a tensão, de fazer sua vítima sofrer antecipadamente antes do golpe real. Quando o último sinal do dia finalmente tocou, liberando os estudantes, houve uma corrida caótica em direção às portas. Mas desta vez,
Ao invés da dispersão usual de estudantes indo embora rapidamente, muitos permaneceram nos corredores. Grupos se formaram perto dos armários. Estudantes mais novos sussurravam entre si. Alguns já tinham seus celulares prontos para gravar. A notícia havia se espalhado. Marcelo Costa ia confrontar o novato após a aula. Ninguém queria perder aquilo. Rafael guardou seus materiais com a mesma calma de sempre. Juliana, que havia ficado silenciosa durante toda a tarde, finalmente encontrou coragem para falar. Ela se inclinou em sua direção e sussurrou urgentemente que ele deveria sair pela saída dos fundos, que poderia evitar Marcelo por hoje, que talvez amanhã as coisas estivessem mais calmas. Rafael agradeceu novamente pela preocupação dela, mas disse que não fugia de nada. Juliana olhou para ele com uma mistura de admiração e pena, como se estivesse olhando para alguém que havia escolhido deliberadamente caminhar para dentro de uma jaula de leões. Quando Rafael saiu da sala, encontrou Marcelo esperando no corredor encostado na parede em frente à porta. Ele não estava sozinho. Lucas, Felipe e mais 2 amigos formavam um semicírculo ao seu redor. Outros estudantes se alinhavam nas laterais do corredor, criando uma espécie de arena improvisada. Havia algo de primitivo naquilo, como tribos antigas se reunindo para assistir a um duelo. Rafael notou que alguns professores ainda estavam em suas salas, mas nenhum parecia disposto a interferir ainda. Talvez achassem que os garotos só iriam conversar. Talvez não quisessem se envolver. Marcelo se afastou da parede quando viu Rafael. Ele caminhou até o centro do corredor, forçando Rafael a parar se quisesse passar. Havia algo diferente em seus olhos agora. A raiva do refeitório havia se solidificado em algo mais frio, mais calculado. Ele havia passado as últimas horas planejando este momento, imaginando o que diria. Como quebraria finalmente aquela máscara de calma que Rafael usava como armadura. Marcelo começou dizendo que tinha dado tempo suficiente para Rafael aprender como as coisas funcionavam. Disse que havia sido paciente, que havia dado chances, mas que aparentemente o novato era estúpido demais para entender mensagens sutis. Sua voz ecoava no corredor, projetada para que todos pudessem ouvir. Era uma performance tanto quanto um confronto. Marcelo precisava de público, precisava de testemunhas de sua dominação. Rafael respondeu com uma pergunta. Perguntou o que exatamente Marcelo achava que ele deveria ter aprendido. Sua voz era baixa, forçando Marcelo a se aproximar para ouvir, diminuindo a distância entre eles. Marcelo disse que Rafael deveria ter aprendido respeito, que deveria ter aprendido seu lugar, que deveria ter aprendido que em uma escola existiam reis e existiam súditos, e que novatos eram definitivamente súditos até provarem o contrário. Rafael considerou aquilo por um momento. Então perguntou como exatamente alguém provava o contrário. Marcelo sorriu, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de alguém que finalmente tinha sua presa onde queria. Ele disse que se provava lutando por um lugar na hierarquia, que se provava enfrentando desafios, que se provava mostrando força. Rafael assentiu lentamente, como se estivesse absorvendo um ensinamento valioso. Então, ele fez uma observação que cortou através da bravata de Marcelo como uma lâmina afiada. Rafael disse que hierarquias baseadas em força física eram as mais frágeis de todas. Que sempre havia alguém mais forte, sempre havia alguém que podia derrubar o rei do topo. Que poder baseado em intimidação era temporário, que respeitado conquistado através de medo não era respeito real. Disse que Marcelo estava confundindo submissão com respeito, e que qualquer um que precisasse usar força para ser ouvido já havia perdido o argumento antes mesmo de começar. O corredor ficou em silêncio absoluto. Até mesmo os amigos de Marcelo pareciam paralisados pela audácia das palavras de Rafael. Ninguém falava assim com Marcelo Costa. Ninguém questionava sua autoridade tão diretamente, tão calmamente, tão publicamente. Era suicídio social. Era desafio aberto. Era uma declaração de guerra. Marcelo deu um passo à frente, invadindo completamente o espaço pessoal de Rafael. Suas respirações se misturavam no ar entre eles. Marcelo estava tremendo, não de medo, mas de raiva pura
e não filtrada. Ele disse através de dentes cerrados que Rafael não sabia nada, que falava muito para alguém que estava prestes a aprender uma lição dolorosa. Disse que palavras bonitas não significavam nada quando você estava no chão sangrando, quando estava humilhado na frente de todos, quando estava pedindo misericórdia. Rafael não recuou nem 1 milímetro. Ele manteve o contato visual, seus olhos negros encontrando os olhos verdes de Marcelo sem piscar. Quando respondeu, sua voz tinha uma qualidade quase educacional, como um professor explicando um conceito simples para um aluno que estava tendo dificuldade em entender. Rafael disse que Marcelo estava cometendo um erro fundamental, que ele estava assumindo que Rafael tinha algo a provar, que ele se importava com a opinião dos outros estudantes, que ele valorizava um lugar em alguma hierarquia escolar. Rafael continuou, explicando que ele não estava ali para desafiar Marcelo, não estava ali para tomar seu lugar, não estava ali para criar um novo reino com ele mesmo no topo. Disse que simplesmente queria ir à escola, aprender e ir embora. Que Marcelo era quem havia transformado aquilo em uma competição. Quem havia decidido que a existência de Rafael era de alguma forma uma ameaça. Rafael disse que Marcelo não estava testando ele, estava testando a si mesmo, estava lutando contra suas próprias inseguranças, projetadas em um estranho que nunca havia feito nada contra ele. Era psicologia básica, mas devastadoramente precisa. Marcelo sentiu como se tivesse sido despido em público, como se todos os seus medos e fraquezas tivessem sido expostos para que todos vissem. Pior ainda, ele sabia que Rafael estava certo. Não havia razão lógica para seu ódio pelo novato, além do fato de que Rafael representava algo que Marcelo não podia controlar, algo que não se curvava, algo que existia completamente independente da aprovação ou desaprovação dele. Lucas tentou intervir, dizendo que Rafael estava só falando muito, que palavras não mudavam nada. Mas Marcelo o silenciou com um gesto brusco de mão. Seus olhos nunca deixaram os de Rafael. Havia algo acontecendo ali, algo mais profundo do que apenas uma briga de escola. Marcelo estava sendo forçado a olhar para si mesmo através dos olhos de Rafael, e não gostava do que via. Rafael deu um passo para o lado, sinalizando sua intenção de passar. Disse que aquela conversa havia sido interessante, mas que precisava ir embora. Tinha compromissos, tinha treino. Marcelo ficou parado por um momento, processando, decidindo. Havia uma parte dele que queria deixar Rafael ir, que queria reconsiderar toda aquela situação. Mas havia uma parte maior, uma parte alimentada por anos de ser o valentão, de ser o rei, de nunca ser desafiado, que não podia deixar aquilo passar. Marcelo bloqueou o caminho de Rafael novamente. Disse que eles não haviam terminado, que não terminariam até que Rafael aprendesse sua lição. Rafael suspirou, um som pequeno de cansaço genuíno. Ele perguntou o que exatamente Marcelo queria dele. Uma luta? Um pedido de desculpas? Submissão pública? Marcelo não respondeu imediatamente. A verdade era que ele não sabia exatamente o que queria. Ele só sabia que precisava quebrar aquela calma de Rafael. Precisava ver medo em seus olhos. Precisava reestabelecer a ordem natural das coisas. Foi quando outro sinal tocou, o aviso de que a escola estava fechando, que todos precisavam sair. Os professores começaram a aparecer nas portas de suas salas, gritando para os estudantes irem embora. A multidão começou a se dispersar relutantemente, roubando o público de Marcelo. Ele olhou ao redor, vendo seu momento escorregar entre seus dedos. Não podia fazer nada agora, não com os professores observando. Mas havia tempo. Haveria outra oportunidade. E desta vez, ele se certificaria de que não haveria interrupções, não haveria escapatória para o novato arrogante. Marcelo observou Rafael se afastar pelo corredor com aquela mesma caminhada medida, aquela mesma postura confiante que o havia irritado desde o primeiro momento. A raiva fervia em suas veias, mas agora era acompanhada por algo mais perigoso, algo mais calculado. Determinação. Ele havia sido desafiado, questionado, analisado e exposto na frente de todos. Aquilo não podia ficar assim. Precisava haver uma resolução,
uma demonstração final e definitiva de quem mandava naquela escola. Lucas se aproximou, sua voz baixa e conspiratória. Ele sugeriu que esperassem Rafael no estacionamento, que o pegassem quando ele estivesse saindo da escola. Felipe discordou, dizendo que o estacionamento tinha câmeras de segurança, que seria estúpido fazer algo ali onde pudessem ser identificados. Os outros amigos de Marcelo se reuniram ao redor, oferecendo sugestões, cada um mais impraticável que o anterior. Marcelo os silenciou com um gesto brusco. Foi então que ele se lembrou do pátio dos fundos. Era uma área raramente usada, localizada na parte traseira da escola, perto dos depósitos de material de manutenção. Os estudantes costumavam passar por ali como atalho para a saída dos fundos, que levava diretamente para a rua paralela. Não havia câmeras naquela área. Os professores raramente patrulhavam por lá depois das aulas, e era isolado o suficiente para que ninguém os interrompesse. Era perfeito. Marcelo explicou seu plano em voz baixa para os amigos. Eles iriam esperar Rafael no pátio dos fundos. Mas desta vez, não seria apenas uma conversa ou empurrões. Desta vez, Marcelo queria fazer algo memorável. Algo que seria filmado e compartilhado por toda a escola. Algo que colocaria o novato em seu lugar de uma vez por todas. Lucas sorriu, já imaginando as possibilidades. Foi quando ele notou a mangueira de incêndio. A mangueira estava pendurada na parede do corredor próximo ao pátio dos fundos, uma daquelas antigas mangueiras vermelhas em um gabinete de vidro com a inscrição "Em caso de emergência". Lucas teve uma ideia brilhante e cruel. Que tal se eles usassem a mangueira no novato? A pressão da água seria forte o suficiente para derrubá-lo, para encharcá-lo completamente, para fazê-lo parecer ridículo e indefeso. Seria o vídeo perfeito, a humilhação definitiva. Marcelo considerou a ideia por um momento e então sorriu. Era perfeito. Era exatamente o tipo de coisa que quebraria finalmente aquela máscara de calma de Rafael. Os 5 rapazes se moveram rapidamente. Felipe ficou de vigia no corredor principal, fingindo estar mexendo em seu armário enquanto observava se algum professor se aproximava. Lucas trabalhou na abertura do gabinete da mangueira, usando uma moeda para forçar a fechadura simples. Marcelo e os outros 2, um garoto gordo chamado Tiago e outro magro e alto chamado Bruno, verificaram o pátio dos fundos, certificando-se de que estava vazio e que a válvula principal de água estava acessível. O gabinete abriu com um clique satisfatório. Lucas puxou a mangueira, desenrolando-a enquanto caminhava em direção ao pátio. Era surpreendentemente pesada, o tecido grosso e áspero em suas mãos. Tiago conectou a extremidade à válvula principal, testando a conexão para garantir que estava firme. Bruno ficou responsável pela válvula, pronto para abri-la quando Marcelo desse o sinal. Era uma operação militar em miniatura, cada um com sua função, todos trabalhando em direção ao mesmo objetivo. Marcelo posicionou-se no centro do pátio, segurando a extremidade da mangueira com ambas as mãos. A empolgação era palpável entre eles. Lucas já tinha seu celular pronto para filmar. Este seria o vídeo que definiria o resto do ano escolar. Este seria o momento em que Marcelo Costa reafirmaria seu domínio absoluto sobre o Colégio Santos Dumont. E Rafael Silva, o novato arrogante que pensava que era melhor que todos, seria a estrela involuntária do show. Enquanto isso, Rafael terminava de guardar seus livros no armário que lhe havia sido designado naquela manhã. Ele verificou seu celular rapidamente, vendo uma mensagem de seu treinador confirmando o horário do treino daquela tarde. Rafael respondia brevemente, confirmando que estaria lá como sempre. O boxe era uma parte fundamental de sua vida, a disciplina que o mantinha centrado, que canalizava sua energia para algo produtivo, ao invés de destrutivo. Era onde ele aprendia controle, não apenas do corpo, mas da mente e das emoções. Rafael fechou o armário e começou a caminhar em direção à saída. Ele poderia ter pego a saída principal, onde ainda havia alguns estudantes demorando, onde havia professores e funcionários. Mas Rafael gostava da rota dos fundos. Era mais silenciosa, mais direta e lhe dava tempo para processar o dia, para se preparar mentalmente para o treino que viria. Além disso, ele não evitava situações difíceis.
Se Marcelo estava planejando algo, melhor enfrentar agora do que adiar o inevitável. Quando Rafael virou a esquina em direção ao pátio dos fundos, viu o grupo imediatamente. Marcelo no centro, segurando a mangueira. Lucas com o celular levantado. Os outros espalhados em formação estratégica. Era óbvio demais, transparente em sua intenção. Rafael parou por um momento, avaliando a situação. Ele poderia voltar, pegar outra rota. Ninguém o culparia por evitar uma emboscada óbvia. Mas não era assim que Rafael funcionava. Ele continuou caminhando diretamente em direção a eles. Seus passos eram firmes, seu olhar fixo em Marcelo. Quando estava a cerca de 5 metros de distância, Rafael parou. Ele lentamente tirou sua mochila das costas e a colocou no chão com cuidado, longe o suficiente para não ser danificada pelo que estava prestes a acontecer. Então ele endireitou, os braços soltos ao lado do corpo, e olhou diretamente para Marcelo. A voz de Rafael cortou o ar do pátio, calma, mas com um peso que não havia estado lá antes. Ele disse apenas 5 palavras, mas elas carregavam um aviso que qualquer pessoa sensata teria entendido. Tenha cuidado com o que você começa. Não era uma ameaça, era um conselho, dado com a mesma serenidade de quem alerta alguém sobre um chão molhado ou uma porta mal fechada. Era a última chance de Marcelo reconsiderar, de dar um passo atrás, de escolher um caminho diferente. Marcelo não reconsiderou. Ele havia ido longe demais para voltar atrás agora. Seu orgulho, sua reputação, sua identidade inteira estava investida naquele momento. Ele olhou para Bruno e gritou a ordem que mudaria tudo. Abre a válvula. Bruno não hesitou. Seus dedos giraram o volante vermelho no sentido anti-horário. Houve um segundo de silêncio. Um último momento de paz antes da tempestade. Então, a água explodiu da mangueira com uma força brutal. O jato atingiu Rafael em cheio no peito, a pressão tão intensa que poderia ter arrancado a pele de alguém despreparado. A camisa branca de Rafael ficou instantaneamente transparente, colada ao corpo como uma segunda pele. A água ricocheteou de seu corpo, criando um spray que molhava tudo ao redor. Seus tênis encharcaram em segundos. Seu cabelo ficou grudado no crânio. Mas Rafael não caiu. Ele nem balançou. Seus pés permaneceram firmemente plantados no concreto, seus joelhos levemente flexionados para absorver o impacto, sua postura de boxeador mantendo-o estável contra a força que tentava derrubá-lo. Marcelo manteve o jato focado em Rafael, esperando vê-lo cair, vê-lo tentar cobrir o rosto, vê-lo correr. Mas nada disso aconteceu. Rafael permaneceu exatamente onde estava, seus olhos nunca deixando o rosto de Marcelo, e foi naquele momento, com a água martelando seu corpo, que Rafael tomou uma decisão. Chega. Ele havia sido paciente, havia tentado evitar o conflito, havia dado a Marcelo todas as oportunidades de recuar. Mas algumas pessoas só aprendiam de uma maneira. E Rafael estava prestes a ensinar uma lição que Marcelo nunca esqueceria. As risadas que haviam começado quando a água primeiro atingiu Rafael começaram a morrer. Os estudantes que haviam se reunido nas janelas para assistir ao show pararam de gritar. Até mesmo os amigos de Marcelo ficaram em silêncio, observando com crescente inquietação, enquanto Rafael simplesmente ficava ali, imóvel, encharcado, mas de alguma forma mais ameaçador do que nunca. Havia algo na forma como ele absorvia a punição sem reagir, na calma absoluta de seu rosto, enquanto a água tentava derrubá-lo, que era profundamente perturbador. Rafael deu um passo à frente, depois outro. Ele caminhava diretamente através do jato de água, atravessando-o como se fosse apenas chuva fraca. Cada passo era deliberado, calculado, impossível de deter. Marcelo sentiu pela primeira vez um frio real na espinha, uma dúvida genuína sobre se tinha tomado a decisão certa. Ele intensificou a pressão da mangueira, tentando usar toda a força disponível, mas Rafael continuou avançando. Quando Rafael estava a apenas 1 metro de distância, ele fez algo que ninguém esperava. Em um movimento tão rápido que mal pôde ser seguido, ele executou um chute lateral preciso e controlado. Seu pé conectou com a válvula lateral da mangueira.
exatamente no ponto onde a pressão era direcionada. O impacto do chute foi perfeitamente calculado, com força suficiente para mudar a direção do jato, mas não para danificar o equipamento. O resultado foi instantâneo e dramático. A mangueira pulou das mãos de Marcelo como uma cobra viva. O jato de água mudou de direção bruscamente, agora apontando diretamente para Marcelo, atingindo-o em cheio no rosto. O caos que se seguiu foi instantâneo e absoluto. Marcelo levou as mãos ao rosto, tentando se proteger do jato de água que agora o atingia com a mesma força brutal que momentos antes havia sido direcionada a Rafael. A pressão era tão intensa que ele cambaleou para trás, seus pés escorregando no concreto já molhado. Lucas soltou um grito de surpresa, seu celular quase caindo de suas mãos enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. A mangueira agora estava completamente fora de controle, serpenteando pelo chão do pátio como uma criatura viva e raivosa. Tiago, em pânico, tentou pegar a mangueira para redirecioná-la. Mas a força da água era demais. Assim que seus dedos tocaram o tecido molhado, a mangueira se retorceu violentamente em suas mãos. O jato mudando de direção e o atingindo diretamente no estômago. O garoto gordo não tinha a mesma estabilidade que Rafael. O impacto o derrubou como um pino de boliche, seus braços girando no ar enquanto ele caía de costas em uma poça crescente. O baque ecoou pelo pátio, seguido por um gemido de dor e humilhação. Bruno, que estava na válvula, congelou. Seus olhos arregalados alternavam entre Marcelo encharcado, Tiago no chão, a mangueira descontrolada e Rafael, que permanecia parado no centro do caos como o único ponto de calma em um furacão. Bruno sabia que deveria fechar a válvula, mas suas mãos pareciam ter esquecido como funcionavam. O choque do que estava acontecendo havia paralisado seus reflexos. Felipe, que havia corrido para o pátio ao ouvir a confusão, escorregou na água e colidiu com Bruno, ambos caindo em um emaranhado de membros. Rafael observou tudo aquilo por um momento, sua expressão ainda perfeitamente serena, apesar de estar encharcado da cabeça aos pés. Então, com a mesma calma deliberada que havia caracterizado todos os seus movimentos, desde que chegara à escola naquela manhã, ele avançou em direção à mangueira. Seus passos eram firmes, mesmo no chão escorregadio, seu equilíbrio perfeito, mesmo com a água ricocheteando ao seu redor. Ele se abaixou, pegou a mangueira com uma mão e com a outra alcançou a válvula de regulagem próxima ao bico. Com um movimento preciso, Rafael fechou a válvula. O rugido da água diminuiu gradualmente até se tornar um gotejamento. Depois silêncio. O pátio ficou em silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som de água pingando de roupas encharcadas e a respiração pesada de Marcelo. Todos estavam molhados agora. Todos estavam no chão ou tentando se levantar. Todos exceto Rafael, que permanecia de pé, segurando a mangueira desligada em suas mãos, como um símbolo de controle recuperado. Marcelo cuspiu água, limpou o rosto com as mãos trêmulas e olhou para Rafael com uma mistura de choque, raiva e algo que ele nunca havia sentido antes quando olhava para outro estudante. Medo genuíno. Suas roupas estavam completamente encharcadas. Seu cabelo normalmente estilizado agora estava grudado em sua testa. Sua dignidade estava no chão junto com seus amigos. Pior ainda, ele sabia que tudo havia sido filmado. Lucas ainda segurava o celular, embora agora apontado para o chão, a gravação continuando a capturar cada segundo daquela humilhação. Foi quando algo dentro de Marcelo quebrou. Talvez fosse o orgulho ferido. Talvez fosse a raiva acumulada de um dia inteiro de ser desafiado. Talvez fosse simplesmente a incapacidade de aceitar que havia perdido o controle da situação. Mas algo fundamental em sua psique se rompeu, e ele deixou de pensar racionalmente. Com um grito que era metade raiva e metade desespero, Marcelo se lançou contra Rafael, seu punho direito voando em direção ao rosto do outro garoto. Para qualquer observador casual, o soco de Marcelo parecia rápido e poderoso. Mas para Rafael, que havia passado os últimos 5 anos treinando no ginásio do mestre Osvaldo na Zona Leste, que havia participado de dezenas de combates amadores,
que havia aprendido a ler movimentos corporais antes mesmo que eles se completassem, o soco de Marcelo era telegrafado, óbvio e facilmente evitável. Rafael simplesmente moveu sua cabeça alguns centímetros para a esquerda. O punho de Marcelo passou pelo espaço onde seu rosto havia estado um segundo antes, encontrando apenas ar. O impulso do soco perdido levou Marcelo para frente, desequilibrando-o. Rafael aproveitou aquele momento de vulnerabilidade. Ele não estava mais apenas se defendendo, agora estava respondendo, e sua resposta viria com toda a precisão e controle que anos de treinamento rigoroso haviam lhe ensinado. Rafael girou seus quadris usando o momentum do movimento de Marcelo contra ele mesmo e acertou uma cotovelada controlada no ombro do valentão. Não era um golpe destinado a causar dano sério, mas sim a ensinar uma lição sobre eficiência e técnica. Marcelo gritou de dor, mais surpreso do que realmente machucado, e girou para enfrentar Rafael novamente. Desta vez, ele atacou com uma sequência de socos selvagens, sem técnica, apenas raiva bruta transformada em movimento. Esquerda, direita, esquerda novamente, cada soco destinado a demolir, a destruir, a punir. Mas nenhum deles encontrou seu alvo. Rafael se movia como água, fluindo ao redor dos ataques, seus pés executando um trabalho que parecia uma dança, seu corpo balançando e tecendo entre os punhos voadores com uma facilidade que beirava o sobrenatural. E então Rafael contra-atacou. Não era uma explosão de violência, mas uma demonstração clínica de habilidade, um jab rápido que conectou com o externo de Marcelo, tirando seu ar, um gancho no corpo que fez seus joelhos bambearem, um uppercut controlado que parou a centímetros de seu queixo, um aviso do que Rafael poderia fazer se realmente quisesse causar dano. Cada golpe era preciso, cada movimento era econômico, cada técnica era perfeita. Era a diferença entre alguém que brigava e alguém que lutava, entre força bruta e habilidade refinada. Lucas e os outros tentaram ajudar. Eles se levantaram ainda molhados e trêmulos e avançaram em direção a Rafael, tentando cercá-lo, tentando usar números a seu favor. Rafael viu-o se aproximando em sua visão periférica. Ele não entrou em pânico, não acelerou seus movimentos. Em vez disso, ele simplesmente ajustou sua posição, colocando Marcelo entre ele e os outros. Quando Lucas tentou agarrá-lo por trás, Rafael executou um chute giratório que era mais aviso do que ataque. Real. Seu calcanhar passou tão perto do rosto de Lucas que o garoto sentiu o ar sendo deslocado, fazendo-o recuar instintivamente. Felipe foi o próximo, tentando derrubar Rafael com um tackle baixo. Rafael plantou um pé firmemente no chão e levantou o joelho no momento exato, conectando com o ombro de Felipe e mudando sua trajetória. Felipe colidiu com Tiago, que ainda estava tentando se levantar, e ambos caíram novamente em um emaranhado de membros. Bruno, vendo o destino de seus amigos, simplesmente congelou, suas mãos erguidas em rendição não declarada. Ele não queria parte daquilo. Nenhum deles queria mais. Marcelo, respirando pesadamente, seu corpo doendo em lugares que ele nem sabia que poderiam doer, tentou um último ataque desesperado. Mas seus movimentos agora eram lentos, descoordenados, quebrados. Rafael bloqueou facilmente, depois agarrou o pulso de Marcelo e usou seu próprio impulso para girá-lo e empurrá-lo contra a parede. Não foi violento, não foi excessivo. Foi apenas o suficiente para imobilizá-lo, para terminar o confronto sem causar dano desnecessário. Rafael manteve Marcelo contra a parede por um momento, deixando a mensagem ser absorvida, e então o soltou, dando um passo para trás. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael ficou no centro do pátio, sua respiração controlada, nem mesmo ofegante apesar de ter acabado de enfrentar 5 pessoas. Sua camisa branca, agora transparente pela água, revelava os músculos definidos de alguém que tratava seu corpo como uma ferramenta que precisava ser mantida em condição perfeita. Seus olhos varreram o grupo derrotado. Marcelo encostado na parede tentando recuperar o fôlego, os amigos espalhados pelo chão molhado como bonecos descartados. Rafael olhou diretamente para Marcelo e fez a pergunta que ecoaria na escola pelos próximos meses. Já terminou?
Sua voz era calma, quase gentil, sem traço de zombaria ou crueldade. Era uma pergunta genuína, uma oferta final de paz. Marcelo não respondeu imediatamente. Ele olhou para seus amigos derrotados, para o pátio encharcado, para os rostos chocados dos estudantes que assistiam das janelas. Olhou para suas próprias mãos trêmulas, para seu orgulho destroçado. E, finalmente, pela primeira vez desde que Rafael Silva havia entrado no Colégio Santos Dumont, Marcelo Costa entendeu que havia limites para seu poder, que havia pessoas que não podiam ser intimidadas, que havia uma diferença fundamental entre força e controle. Rafael não esperou por uma resposta verbal. Ele ofereceu sua mão a Marcelo, um gesto de reconciliação que pegou todos de surpresa. Marcelo olhou para a mão estendida como se fosse uma serpente venenosa. Aceitar aquilo seria admitir derrota, seria reconhecer que tudo pelo qual ele havia construído sua identidade estava errado. Mas havia também uma porta sendo oferecida, uma chance de crescer, de aprender, de se tornar algo mais do que apenas um valentão de escola. Marcelo hesitantemente estendeu sua própria mão e a pegou. Rafael o ajudou a se levantar, depois se virou para os outros e fez o mesmo, ajudando Lucas, depois Tiago, depois Felipe. Bruno já estava de pé, observando tudo com olhos arregalados. Quando todos estavam de pé novamente, Rafael finalmente falou as palavras que mudariam tudo, que redefiniriam não apenas aquele momento, mas a dinâmica inteira da escola. Rafael disse que conhecer seus próprios limites não era fraqueza, era sabedoria. Disse que poder brigar o dia inteiro não tornava ninguém mais forte, que verdadeira força vinha de controle, de disciplina, de escolher suas batalhas. Disse que Marcelo havia confundido intimidação com respeito, submissão com admiração. Disse que um líder verdadeiro não precisava forçar as pessoas a se curvarem. Elas o faziam naturalmente porque reconheciam algo nele que valia a pena. Seguir. Marcelo realmente ouviu pela primeira vez desde que aquele dia impossível havia começado. Suas convicções estavam abaladas, sua visão de mundo estava rachando, mas talvez, apenas talvez, algo melhor pudesse crescer através dessas rachaduras. Ele perguntou, sua voz baixa e derrotada, se Rafael achava que era melhor do que ele. Rafael respondeu com honestidade brutal e simples. Não, eu só sei quem eu sou. Era uma resposta que não reivindicava superioridade, mas reconhecia a diferença. Rafael sabia seus limites, suas habilidades, seu propósito, e essa certeza era o que o tornava imóvel quando outros balançavam. Marcelo murmurou algo sobre sorte, uma última tentativa de salvar algum fragmento de seu ego. Rafael sorriu pela primeira vez desde que chegara à escola. Era um sorriso pequeno, quase triste, de alguém que entendia o orgulho e quão difícil era deixá-lo ir. Ele disse que sorte não ensinava controle, que Marcelo um dia entenderia isso, quando estivesse pronto para aprender. E então, sem esperar por mais palavras, Rafael caminhou até sua mochila, a pegou do chão, onde havia sido colocada cuidadosamente antes de tudo começar, e começou a caminhar em direção à saída. Os estudantes nas janelas observaram em silêncio absoluto, enquanto Rafael, Silva encharcado da cabeça aos pés, mas com aquela mesma dignidade inabalável, caminhava através do pátio dos fundos e desaparecia além do portão. Ninguém aplaudiu, ninguém gritou. O momento era grande demais para isso, pesado demais com significado. Algo havia mudado naquele dia no Colégio Santos Dumont. Uma hierarquia baseada em medo havia caído, e em seu lugar, um novo entendimento começava a emergir. Marcelo permaneceu no pátio por muito tempo depois que Rafael partiu, cercado por seus amigos silenciosos, todos processando o que havia acontecido. Lucas eventualmente desligou seu celular, olhando para a gravação que poderia destruir a reputação de Marcelo para sempre. Mas, estranhamente, ele não sentiu vontade de compartilhá-la. O que havia acontecido naquele pátio parecia importante demais para ser reduzido a um vídeo viral, pessoal demais para ser transformado em entretenimento. Ele olhou para Marcelo, viu algo diferente em seus olhos, algo que se parecia com reflexão, e silenciosamente deletou o vídeo. Nos dias que se seguiram,
A história do confronto se espalhou pela escola, crescendo e mudando com cada nova versão. Alguns diziam que Rafael havia lutado contra 10 pessoas. Outros diziam que ele era um campeão de boxe profissional. A verdade, como sempre, era mais simples e mais complexa. Rafael Silva era apenas um garoto de 18 anos que havia aprendido disciplina através do esporte, que havia escolhido controle ao invés de caos, que havia entendido que verdadeira força vinha de dentro, não de dominar outros. Marcelo Costa mudou também. Não da noite para o dia, não em uma transformação dramática digna de um filme, mas gradualmente, em pequenos passos. Ele parou de procurar brigas, começou a questionar por que sentia necessidade de dominar. Iniciou conversas ao invés de confrontos, e embora nunca se tornasse amigo próximo de Rafael, desenvolveu um respeito genuíno, o tipo que vem de reconhecer em outro alguém algo que você aspira a ser. Rafael continuou sendo Rafael. Ia para suas aulas, treinava suas tardes no ginásio, mantinha sua disciplina tranquila. Ele fez amigos eventualmente, pessoas que apreciavam sua calma ao invés de se sentirem ameaçadas por ela. Juliana se tornou uma dessas amigas, sempre grata por ter sido testemunha da coragem tranquila que ele havia demonstrado desde o primeiro dia. E quando outros estudantes novos chegavam, intimidados pela reputação da escola, era Rafael quem os acolhia, que os ensinava que respeito era conquistado através de caráter, não força. O pátio dos fundos foi limpo, a mangueira foi guardada de volta em seu gabinete. As poças secaram sob o sol de São Paulo. Mas o que havia acontecido ali permaneceu, gravado não em vídeos, mas nas memórias de todos que haviam testemunhado ou ouvido falar. Era uma história sobre escolhas, sobre o tipo de pessoa que você decide ser quando testado, sobre a diferença entre poder e controle. E, acima de tudo, era uma história sobre um garoto chamado Rafael Silva, que, em seu primeiro dia no Colégio Santos Dumont, ensinou a todos uma lição que livros não podiam ensinar, que verdadeira força não precisa provar nada para ninguém.